Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do leite em nível nacional e internacional. Vamos falar também do mercado de ração animal. Você vai ver que o óleo de soja mantém os preços em alta. Vamos falar da maioria das regiões brasileiras que ainda está sob perigo de ondas de calor. E vamos comentar do preço do milho que deverá ser produzido lá no Mato Grosso. E eu vou conversar com o Dr. Leandro Marmo, sócio e CEO da João Domingos Advogados. E nós vamos falar sobre um tema muito importante da área jurídica do agronegócio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite em nível nacional e internacional. Os preços internacionais dos principais derivados lácteos apresentaram comportamentos diferentes entre as categorias lácteas no leilão de número 365 de lácteos da plataforma GDT, que foi realizado no dia 1º de outubro, mas com destaque para a valorização da categoria do leite em pó integral. O GDT Price Index, que é a média ponderada dos produtos lácteos, ficou em 3.851 dólares por tonelada, com um aumento de 1,2% em relação ao leilão anterior. As principais categorias acompanhadas e negociadas durante o evento apresentaram tanto oscilações positivas como negativas. E dentro desse cenário, a maior variação percentual ficou para a categoria do queijo cheddar, que obteve uma valorização de 3,8%, sendo negociado na média a 4.606 dólares por tonelada no mercado internacional. Por outro lado, também no grupo de queijos, a mussarela teve redução no seu preço, com retração de 7,7%, fechando com preço médio de 4.960 dólares por tonelada no mercado internacional. A categoria do leite em pó integral obteve um expressivo aumento no último leilão, fechando na média de 3.559 dólares por tonelada, representando um aumento de 3% em relação ao leilão anterior, e atingindo o maior preço médio desde outubro de 2022. Em relação às quedas, o leite em pó desnatado caiu 0,6%, sendo negociado na média a 2.795 dólares por tonelada. Da mesma forma, a categoria da manteiga obteve desvalorização de 1,4%, fechando na média de 6.407 dólares por tonelada no mercado internacional. E vale destacar que o Brasil importa produtos lácteos, principalmente da Argentina e do Uruguai, países que historicamente praticam preços acima do Global Day Trade, quer dizer, da GDT, em grande parte devido à tarifa externa comum, a TEC, do Mercosul, que impõe tarifas de quase 30% sobre importações de fora do bloco. No entanto, o cenário está mudando e, recentemente, a diferença de preços entre os produtos lácteos do Mercosul e os praticados no GDT diminuiu, refletindo as altas nos leilões globais mais recentes, o que pode trazer maior competição de outros mercados para o Brasil em relação às exportações do Mercosul. No momento, o Brasil segue pagando preços superiores aos praticados no leilão GDT, o que indica que o Mercosul deve seguir priorizando os envios ao mercado brasileiro. E de acordo com a pesquisa semanal do Milk Point Mercado, atualmente os preços do Mercosul para exportações ao Brasil estão cerca de 3.900 a 4.000 dólares por tonelada
para o leite em pó integral, enquanto o GDT acaba de atingir 3.500 dólares por tonelada. Todavia, as altas recentes do GDT ligam um sinal de alerta para os compradores brasileiros que podem enfrentar uma disponibilidade mais restrita do Mercosul à frente. E agora vamos comentar do mercado de ração animal. Conforme foi divulgado agora pelo Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Sindirrações, a produção de ração animal no Brasil atingiu 42 milhões de toneladas no primeiro semestre deste ano, um aumento de 1,4% em comparação ao mesmo período de 2023. No segundo trimestre, a produção subiu 1,1% em relação ao ano anterior, após uma alta de 1,7% no primeiro trimestre. Segundo o Sindirrações, existe aí expectativas de crescimento significativo para rações destinadas a poedeiras, bovinos de corte e aquacultura. Em contrapartida, o Sindirrações aponta uma expectativa mais moderada para o consumo no setor de gado leiteiro e suínos. A demanda por ração para frangos de corte, o principal mercado consumidor do setor, foi de 18,3 milhões de toneladas no primeiro semestre, permanecendo estável em comparação com o ano passado. O custo da alimentação para frangos de corte e suínos consumiu mais de 20% no semestre, reflexo dos preços mais baixos do milho. E para 2024, o Sindirrações projeta um crescimento de 2,3% na produção total de rações e concentrados, ultrapassando 86 milhões de toneladas. Espera-se que a produção consuma aproximadamente 55 milhões de toneladas de milho e 18 milhões de toneladas de farelo de soja, entre outros ingredientes, refletindo o aumento tradicional na demanda no segundo semestre. E agora vamos comentar do mercado do óleo de soja, que mantém os preços em alta. Segundo o relatório que foi divulgado agora pela consultoria Agro do Itaú BBA, o preço interno do óleo de soja manteve a sua trajetória de alta em agosto e continua valorizado agora desde o início de setembro. E este movimento, ele marca o sexto mês consecutivo de elevação do derivado. No mês de agosto, o Brasil exportou 114 mil toneladas de óleo de soja, um volume 43,6% inferior ao registrado no mesmo período de 2023. Apesar da leve alta nos preços da soja, a valorização do óleo de soja, ele tem contribuído para o aumento do spread de esmagamento. Lá nos Estados Unidos, esse esmagamento de soja continua forte, com 5,3 milhões de toneladas processadas em julho, um crescimento de 4,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. E esse aumento, ele reflete a crescente demanda por biocombustíveis e pela maior capacidade de produção de diesel renovável. No estado do Mato Grosso, o preço do óleo de soja subiu 3% nos primeiros dias de setembro, atingindo 5.300 reais por tonelada. A demanda interna para a produção de biodiesel segue aquecida, sustentando os preços do derivado no mercado local. Entre janeiro e agosto deste ano, as exportações brasileiras de óleo de soja somaram 965 mil toneladas, uma queda de 49% em comparação com o mesmo período do ano passado. Grande parte do óleo foi direcionado ao mercado interno em resposta ao aumento de 2% na mistura obrigatória de biodiesel. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o spread de esmagamento, calculado com base nos preços da soja, farelo e óleo, registrou alta em agosto. Mesmo com o aumento no preço da soja em setembro, a valorização dos derivados manteve o spread em 16% lá na região.
E agora você vai ver que a maioria das regiões brasileiras ainda está sob o perigo de ondas de calor. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele emitiu o alerta laranja de perigo para a onda de calor para 10 estados e o Distrito Federal. Nesses locais, a temperatura registrada está 5 graus acima da média. Existe muito risco de incêndios florestais e a saúde da população com ressecamento de pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Assim, serão afetados pelo forte calor, além do Distrito Federal, as seguintes unidades da Federação: Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. O INMET também divulgou o alerta laranja para baixa umidade. Estão incluídas nesse alerta as regiões Centro-Oeste, parte do estado do Nordeste, com exceção de Alagoas e Sergipe, e nos municípios mais afastados do litoral, além de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Nesses locais, a umidade relativa do ar deve variar de 20% a 12%. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite ideal da umidade relativa do ar é em torno de 60%. O Instituto orienta a população a beber mais líquido e evitar tanto atividades físicas quanto a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. E também é importante que as pessoas intensifiquem o uso de hidratante de pele e umidifiquem os ambientes. E agora vamos comentar do mercado da soja, que é o principal grão cultivado no Brasil. Teve aí, de acordo com dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, no início de agosto, uma produção de 147 milhões de toneladas na safra 23-24, o que representa uma redução de 4,7% em comparação com o ciclo anterior. Nas áreas semeadas entre setembro e outubro, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e no Mato Piba, houve alterações no potencial produtivo das lavouras devido aos baixos índices pluviométricos, às altas temperaturas e também pela infestação simultânea de duas pragas que causam perdas severas de produtividade: lagartas e percevejos. O produtor tem observado essa atuação concomitante e, por isso, tem aumentado as misturas de defensivos nos tanques. Uma pesquisa divulgada pela Cainitec revelou que na safra 23-24, a área aplicada de defensivos em conjunto para controle de lagartas e percevejos aumentou 31% versus a safra passada e atinge hoje 27% dos modos de tratamento na sojicultura. E dentre as lagartas, a grande preocupação continua sendo as diferentes espécies de Spodoptera. Caso não seja controlada, essa praga tem alto potencial de dano, podendo acarretar aí por volta de 10% da perda de produtividade. O percevejo marrom e o barriga verde, eles têm aumentado seus ataques na soja, o que gera perdas em rendimento de qualidade de grãos. E depois do intervalo, eu vou conversar com o Dr. Leandro Marmo. Ele é sócio e é o CEO da João Domingos Advogados e nós vamos falar sobre um tema importante da área jurídica do agronegócio. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Dr. Leandro Marmo. Dr. Leandro Marmo, ele é sócio e é o CEO da João Domingos Advogados, uma importante empresa aqui no Brasil, que trabalha na área do direito, voltado para o agronegócio. E nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar da cadeia produtiva do agronegócio, que para esse ano, 2023, 2024, 2024, 2025, está assim um efeito dominó. Grandes empresas, mas grandes empresas,
estão pedindo, entrando com recuperação judicial, porque alegam o seguinte, de maneira geral, que a empresa não quebrou. Quem quebrou foi o produtor que não pagou a empresa não paga o banco aí começa aquela confusão. Doutor Leandro Marmo, muito bom dia. É mais ou menos isso? Bom dia, Toninho. Exatamente. Já tem um tempo que vemos falando que estamos vivendo a maior crise financeira da história do agro brasileiro. É verdade. E tem uma frase muito emblemática que diz assim, a agricultura não quebra, quem quebra é o produtor rural. Uhum. O que essa frase quer dizer e que tem uma perspectiva histórica nossa? A RJ do produtor rural ela não existia. Então, historicamente, quando vinha uma crise como essa, o produtor quebrava, mas a cadeia, todo mundo continuava bem. Por que continuava bem? Porque como eles não tinham acesso a um mecanismo jurídico de proteção do patrimônio de reestruturação, os credores simplesmente tomavam tudo e a vida seguia para todo mundo. Todo mundo dentro da cadeia, todos os demais players dentro dessa cadeia agroindustrial. Só que agora a gente tem uma variável muito relevante dentro dessa problemática toda, que é a possibilidade do produtor falar, não, eu quero lutar para me reestruturar, e através disso eu tenho um mecanismo de proteção para que durante algum tempo eu não pague esses credores. Então, pela primeira vez na história, esses fornecedores, essas empresas, essas revendas que estão no meio, estão sentindo esse impacto. Repito, antes só o produtor quebrava, o restante da cadeia não sentia esse impacto. Então agora o restante da cadeia está sentindo. O que a gente vê muito com pequenas e médias revendas do agro qual que é o discurso delas? Essa RJ, quem entra com a RJ, o produtor que entra com a RJ é caloteiro, está agindo de má fé. Não, e aí ele vê o cenário, aí ele vê a situação financeira dele se deteriorando, e aí ele não pede RJ. Só que quando ele vê, ele quebrou. Ele quebrou de virar pó, e aí a empresa dele quebrou, e aí nem recuperação judicial tem mais como ele fazer, porque ele passou só falando mal daquilo, lutando contra aquilo dali, e não parou para refletir que, às vezes, aquilo poderia ser a solução para o negócio dele permanecer. Estamos tendo conhecimento aí de dezenas de revendas, apenas no estado de Goiás, que estão quebrando, e revendas assim, com faturamento de 100 milhões anual ou mais, e que já tinha 10, 15, 20 anos de existência, empresas sólidas, né? E que não estão conseguindo sobreviver dentro desse negócio. Quando a gente fala assim, muita gente imagina o seguinte, mas o setor agropecuário ganhou muito dinheiro. Não, ganhou. Muita gente ganhou dinheiro. E todo mundo ganha dinheiro. Só que nós temos um detalhe no setor agropecuário, que a nossa empresa ela é a céu aberto. Ela depende de condições climáticas, ela depende de economia do país, de mercado, ela depende lá do mercado externo, depende do mercado interno, depende da economia da população, do grosso da população. Enfim, dezenas de variáveis que, por incrível que pareça, joga contra o agro, se você parar para pensar. Nossa. E como joga contra? Então, quando a gente pega uma crise como essa que nós tivemos agora de condições climáticas, tivemos uma quebra, custo de produção lá em cima. Nós dependemos, o Brasil depende do mercado externo, principalmente nos insumos, nos principais insumos agropecuários que nós utilizamos. Aí, a coisa não aguenta, o setor não aguenta, nós não estamos preparados para isso. E o que nós estamos vendo hoje são dezenas e dezenas de empresas, fazendas quebrando e empresas dentro da cidade, revendas em situação difícil. Dificílimo. É um momento muito desafiador e é uma situação que tem que ser encarada de frente para buscar uma solução. Você trouxe uma perspectiva muito interessante, Toninho, que não é só aquele discurso, mas o produtor quando estava bem, comprando caminhonete, comprando isso e aquilo, quando estava ganhando dinheiro. Nesse momento, não foi só o produtor que ganhou muito dinheiro. As revendas ganharam muito dinheiro. Todo mundo ganhou. As revendas, eu digo revenda de insumo e de maquinário. As revendas de maquinário dobraram o preço do maquinário, faturaram como nunca faturaram historicamente. Os bancos também. A questão é que, agora que os produtores, não é que a margem de lucro ficou reduzida, mas desapareceu, virou prejuízo, eles querem ficar falando, não quero sentir nenhum impacto disso.
O produtor pede, ele se quebra, eu trabalho com ele, mas eu não quero sofrer um prejuízo. Não tem como, você está dentro daquele ecossistema, ele é seu parceiro de negócio, se ele sofre esse impacto, não tem como você achar que não vai sofrer esse impacto. O que está gerando muito debate é porque você vê grandes investidores, grandes empresas que alocaram nos últimos 3, 4 anos muito capital privado dentro do agro, que através de CRAs, principalmente, de FIAGROS, e eles acreditavam, não, vamos ganhar muito dinheiro. E repito, ganharam muito dinheiro nos últimos anos. Agora que a situação agravou, eles achavam que tinha instrumentos jurídicos na mão que o produtor que vai se ferrar, ele vai quebrar, eu tomo tudo, recebo o que é meu, e pronto, acabou. E a história, em decorrência da RJ, do agro, né, dessa previsão legal nova, não está sendo bem assim. Os produtores estão tendo condições de tentar se defender, de lutar pelo seu patrimônio, e eles estão sentindo esse impacto, e eles não gostariam. Mas como? Né? Você está dentro daquele ecossistema. Se ele está indo muito bem, você vai ganhar muito. Se ele não está indo tão bem, não tem como você achar que vai continuar mantendo a mesma rentabilidade, batendo recorde de faturamento. E quando a gente fala dos grandes bancos, tem uma situação grave, mais grave ali ainda, porque ela está maquiada contabilmente. Você pega o Banco Brasil, que tem a maior carteira agro, ela, no primeiro trimestre desse ano, bateu recorde de faturamento. Falando ali que teria só 1,5% de inadimplência, quando, na verdade, mais de 90% dos produtores não tinham dinheiro para pagar. Você fala, Leandro, mas como que o banco que tem a maior carteira agro, contabilmente está ok, não tem, essa crise não aparece no balanço? Porque o produtor que chegou lá sem dinheiro para pagar, ele fez uma nova operação, liquidou contabilmente aquele contrato anterior, então contabilmente apareceu que foi pago o contrato, mas na verdade ele fez ampliar o endividamento daquele produtor junto à instituição e de um produtor que não tem liquidez. Agora, esse cenário desse semestre agora, de 2024, para o ano que vem, vai começar a aparecer e muito forte nos balanços dos bancos, porque eles tomaram a decisão de cortar as pedaladas, esse procedimento, e aquilo que a gente estava falando, nós vimos que nesse mesmo período aí, desse primeiro trimestre do ano agrícola, de 23 para 24, os bancos já tinham liberado o dobro do dinheiro que liberaram neste momento. Então, ou seja, agora não liberaram nem metade do que foi no ano anterior, eles estão cortando bastante os recursos. Pois é, e isso daí simplesmente vai agravar muito mais a situação. O produtor já devia 50, aí ele pega 80 para poder pagar os 50, aí não dá conta nem de pagar os 50 nem os 80. Exatamente. E é o que nós estamos vendo isso hoje. Exatamente. E é uma situação delicada que só agora, é só você imaginar um barco, onde dentro desse barco tem o produtor, tem as revendas e tem o banco. Né? E o barco simplesmente está com um buraco no casco. Exatamente, a situação é literalmente essa. É literalmente essa situação que estamos vivenciando. Então, um elo da cadeia, que é o produtor, que é aquele que recebe o primeiro impacto, que é o que planta e depois ele vai vender para poder pagar a revenda e para poder pagar banco, a coisa não andou muito legal para o lado dele. Então, nós temos uma questão interessante, Toninho, que a gente fala sobre a questão do alto endividamento de curto prazo. O banco vê esse cenário que não está tendo margem, que aquele produtor tem um volume muito grande de dívida vencendo no curto prazo e que aquele é impagável. Então, ao invés do próprio banco falar, não, olha, nós vamos rever nossas metas, nós vamos ter que reestruturar não uma ou duas operações, mas o grosso disso daqui, num período aí de 10 anos ou mais, para que de fato venha a caber, porque assim, você tem que encarar a realidade. Claro. Qual que é a capacidade efetiva desse produtor? Fala, olha, é 10 anos ou mais tudo, não adianta você pegar uma operação ou outra, dar um balão de 5 anos, e nas outras você jogar para o ano que vem, que não vai dar conta de pagar tudo ali. E aí você acaba forçando aquele produtor, o quê? Para ele ter que tomar alguma medida drástica, porque vender a terra, é o que eu sempre falo, para todo problema complexo tem uma resposta fácil e que geralmente não funciona. Então você vira o produtor, vende só a terra e paga. Só que é a mesma coisa que você falar para o empresário, falar assim, vende a sua empresa, que você tira sua fonte de renda e paga suas dívidas. Tá, mas o que vai ser dessa pessoa amanhã? Ele vai continuar produzindo, onde vai ser a fonte de renda? Aquilo é o que ele sabe fazer. E outra coisa, às vezes você tem um cenário em que aquela terra que você achava que valia 100, você põe ela para vender hoje, você vai ter uma proposta de 50 em 3 parcelas anuais. Se a dívida é de 70, de 80, você vai resolver o problema? Não, pelo contrário, vai afundar mais, infelizmente. Bom, você que está nos acompanhando, se você tem algum problema, se você é de alguma revenda, se você é produtor e está com um problema aí exatamente sobre esse tema que nós acabamos de falar,
procura o doutor Leandro, bate um papo com ele, liga para ele lá para João Domingos Advogados, aqui em Goiânia, bate um papo, eu tenho certeza absoluta que uma solução vai aparecer. E uma solução que vai ser uma solução excelente para você. Pode ter certeza absoluta. Por quê? Porque eles são especializados no agro. Doutor Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E essa conversa eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente aí. Um abraço, obrigado. Com certeza, sempre é uma honra participar e compartilhar informação jurídica relevante para o produtor rural, principalmente nesse momento tão sensível e que ele tanto está carecendo de suporte, de ajuda mesmo. Verdade. Obrigado, Leandro. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.